E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A gente veio depois de um século trazer atualizações, A gente estava um pouco desanimado com né? algumas situações, principalmente o visto que não sai nunca. Teve alguns problemas que a gente teve também, Pessoais, pessoais, gripe. a gente tá um pouco atarefado também, então por isso que a gente deu essa distanciada, mas a gente vai tentar voltar de novo com os conteúdos. Então, a gente resolveu ir até a VFS para perguntar sobre os vistos, né? Até porque a gente não teve nenhuma informação desde Desde que, dezembro. desde que chegou que supostamente tinha chegado no consulado, não teve mais informação. E aí a gente começou a achar que o nosso processo tinha sido perdido ou estava em alguma mesa obsoleto. Várias coisas a gente começou a É, achar. qualquer coisa menos que estava em andamento. E aí, como não a gente já tinha, a gente resolveu ir até lá fazer algumas perguntas, ver se eles recebiam a gente, né? E aí foi uma grata surpresa, né? Que a gente realmente foi recebido. Parece que não são poucas pessoas que vão até lá para perguntar, até porque tem um monte de gente com processo Atrasado. atrasado, com problemas, enfim. Você chega lá, faz cadastro, né? Ele já tem do lado do prédio um lugar que forma-se uma fila, para vocês terem uma ideia. Sei lá, hoje não tinha fila, né? Hoje até que tava, pelo menos hoje tava tranquilo. Só tinha gente mais um Mais um rapaz, lá embaixo, mas lá em cima tinha o quê? lá Umas tinha mais 12 pessoas. por aí. Por aí, é. Mas eu acredito que tem dia lá que deva formar uma fila considerável, né? Até porque acho que não deve ser à toa que tem um local separado embaixo já do prédio para formar fila. Eles não deixam tumultuar lá em cima. Eles vão liberando conforme vai descendo o pessoal, A vai gente subindo outro. pegou a senha lá embaixo ou lá em cima? Lá em Lá embaixo. cima. Lá em cima? Assim, foi lá em cima. A gente subiu, o Ale pegou a senha, né? E foi rápido, né? Foi bem Relativamente rápido. rápido. É. Eles já têm, parece. Não sei se vocês assistem reality show. Eu vou colocar uma foto, uma imagem. Eu tirei uma foto, parece um reality show, que você tem que escolher uma das portas, e E se aí. você errar, é um mês a mais que vai ficar no seu processo. Mas só tinha uma porta funcionando, que era onde estava a moça lá. Só tinha uma cadeira também, então só o Ale que entrou para conversar. Mas basicamente não tem nada que possa se fazer. Nosso processo tava. A papelada tava toda certinha. Ela falou que se tivesse alguma coisa faltando, algum problema com a papelada, eles iam informar a gente antes de enviar para o consulado. Foi enviado para o consulado no dia 5 do 12. A gente enviou para a VFS dia 5 do 11, foi enviado para o consulado dia 5 do 12, só que E eles só começaram a. entrar em análise De um mês depois, é porque a gente achou que já começo de tinha. janeiro. Quando a gente recebeu o número do protocolo que tinha chegado no consulado, a gente já pensou que já tinha começado a ser feito a checagem, né, das coisas. Mas não, e essa informação a gente não tem, que só quem tem é a VFS. E lá ela disse que só entrou em análise consular mesmo, o meu no dia 2 do 1 e o dela no dia 3 do 1. Isso porque foi enviado junto, no mesmo É, envelope. porque eles, são processos separados, eles vai aleatório. Não, mas vai no mesmo envelope. Não, tudo bem, mas aí depois que separa, vai, entendeu? Enfim, a Lê perguntou como que estava a chegada dos passaportes lá na VFS, né? Como que estava o processo de liberação dos vistos. E a moça falou que eles até se surpreenderam depois da greve, que tá chegando bastante, né? Passaporte. E ela falou que a única coisa que resta fazer é aguardar mesmo e paciência. Que, Não tem nada que é, possa se fazer, porque o consulado é como se fosse chefe deles. é porque eles prestam serviço pro consulado, né? Então não tem como eles querer forçar algo com o Não pode ficar consulado. cobrando. É, Apesar de que eu
como funcionário. Se eu fosse funcionária, eu mandaria um e-mail perguntando, ó. Porque a nossa dúvida foi a seguinte: a gente começou a ver processos que foram enviados depois do nosso sendo finalizados. E o nosso não. E aí ela acabou falando pra gente que isso é normal, que eles também não entendem a ordem que eles fazem o serviço. E que eles não têm como fazer nada porque eles não vão ficar cobrando o chefe. Foi basicamente isso. Mas provavelmente eles já devem ter cobrado, não deve ter sido muito boa a resposta. A gente sabe como que é português, é um pouco seco. É, E é isso, né? Eles entendem, é totalmente aleatório. e não tem o que E, ser feito, não há o que fazer. infelizmente. A gente pensou. A gente encontrou com a pessoa que estava na nossa frente, né, da fila, e o processo dele tá rolando desde setembro. Teve uma pendência pelo consulado, que foi o passaporte dele. Então eu tava pensando um pouco antes de fazer o vídeo. Eu acho que não devemos desanimar, porque se o passaporte dele venceu e ele teve que mandar um novo. E eu acho que isso é uma coisa um pouco. Pô, ele já não sabia que ia vencer. Isso foi um pouco amador, né? É, Isso aí já deveria ter sido resolvido antes de ter enviado. exatamente. Foi Então, um erro um pouco primário, digamos infelizmente. assim. Então não tô nem pensando muito nisso, que o cara enviou em setembro e ainda não. E assim, a gente conversou pouco tempo com ele, porque quando a gente começou a falar, já chamaram ele para subir. É, A gente também não sabe se ele deu entrada de primeiro dia de setembro ou se foi no último dia de setembro, é, entendeu? Setembro tem 30 dias, então vai saber quando é que foi. é. A gente tem algumas informações, sei lá, boas, na medida do possível, É, né? Que eles estão trabalhando, estão mais ágeis, né, e nos assim, ela processos. falou que na greve do mês de março realmente parou. Ela falou que era um ou outro só que aparecia, mas ela acha que esse um ou outro é porque já devia ter sido aprovado pelo, por alguma pessoa do consulado, e aí uma ou outra que ficou trabalhando Mandou. mandou porque já tinha sido aprovado, porque esses que ficaram trabalhando, eles não tinham o poder de aprovar, É, só de despachar o que dava para despachar. Então ela falou que provavelmente foi um ou outro que foi desses aí que foi para lá, porque fora isso ficou totalmente parado mesmo. E aí depois que voltou, ela falou que realmente tá bem tá melhor. bem, tá com muito visto chegando para eles. É. Nosso medo é eles terem colocado o nosso por baixo É, e ficar empilhando mais em cima. chegou uma pilha nova e o nosso ficou lá embaixo, aí vai todos aqueles para depois ir o nosso. A impressão que dá é que é isso que acontece. Ah, notícia não tão boa assim. Ela avisou que os processos durante a greve, eles não mandaram para o consulado. O consulado pediu para que não fosse enviado, né? Até porque eles estavam de greve. E então eles acho que vão começar a enviar ou começar a partir dessa semana, né? Ficou parado. Quem enviou pouco antes da greve, provavelmente ali no mês de fevereiro, deve estar com o processo parado Parado. na VFS até agora. Porque agora que eles estão. Que o consulado autorizou a VFS a reenviar, a A começar a enviar de novo papelada. a papelada. Tinha um senhor lá, inclusive, que foi reclamar sobre isso. Acho que ele foi cancelar o processo dele para pegar o passaporte de volta, já que o passaporte dele tava lá ainda. Então, assim, tá bem complicado. Mas eu acho que de maneira geral foi bom a gente ter ido lá, né? Pegar algumas É, informações. isso é. Vai que eles têm um botãozinho lá falando essa pessoa veio aqui reclamar tantas vezes e agiliza o processo, sei lá. Mas a gente já pensou também de aguardar mais um pouquinho, né? E se não tiver nenhuma atualização, da gente ir lá no consulado tentar falar, né? A gente já sabe que algumas pessoas não conseguem. Não sei se alguém aí vê o vídeo e tentou ir no consulado, foi atendido, não foi? Comentem aqui embaixo pra gente saber como deve proceder, né? Porque a gente tá pensando, né? O não a gente já tem, né? É. Já vai para 150 dias corridos de processo. Então, não, acho que o melhor que a gente tem a fazer agora é ficar acompanhando mais de perto, né? Para ver se dá uma acelerada.
Não sei se é eficaz isso, mas Bom, eu tenho a informação também da minha carteirinha da OEP, eu vou mostrar aqui para vocês. Ela chegou faz tempo já, chegou no dia 26/2. Eu nem falei nada, porque sinceramente eu nem sabia que essa carteirinha ia chegar. Eu tive problema com a minha carteirinha do CREA aqui do do Brasil, Brasil. eu tive que ir buscar, sendo que eu tinha pago o Sedex para chegar em casa, eu tive que buscar no final. E a de Portugal simplesmente chegou em casa. E lembrando que eu dei entrada no termo de reciprocidade no começo da primeira semana de janeiro, né? E no dia 26/2, minha carteirinha já estava em casa. No outro vídeo que eu fiz do termo de reciprocidade, eu comentei do curso de ética que eu teria que fazer. E eu falei que eu ia ver se eu conseguia alguma forma de explicar como que tinha sido isso. E foi assim, foi bem tranquilo. O curso foi em 2 dias. Foi no dia 8/3. Foi um curso praticamente a manhã inteira. Fiquei das 6 da manhã. É que para eles lá era 9 horas da manhã, né? Só que como tem o fuso horário, era 6 horas da manhã. Tive que acordar, entrar, fazer o login e ficar na videochamada, né? Até as 2 da tarde. Assim, esse primeiro dia foi bem maçante. A maioria deles são senhores que ficam falando, né? Explicando e É, blá eu blá blá. escutei. Teve um que dava para entender e teve um que. Na verdade foram umas 4 pessoas diferentes, mais ou menos, que falaram no sábado. E assim, só o primeiro que estava mais fácil de entender. Agora os outros estavam bem E complicado. eles são bem senhores Bem mesmo. senhores, e eles falam muito, eles Lembrando que cortam muita palavra, é foi bem difícil pra gente, né? uma videoconferência direto de uma aula da Faculdade de Aveiro, né? Era um cara de Aveiro lá, nem lembro mais. Mas assim, para quem é brasileiro é complicado acompanhar. Mas nem grila, nem esquenta a cabeça, porque assim, eles mandam todo o conteúdo do para você em PDF. Vem por e-mail todo o conteúdo. De tudo que eles falam, vem até a mais. E aí, numa sexta-feira, no dia 14, teve das 3 da tarde até às 6 horas mais ou menos. Teve 1 hora e meia mais ou menos de tirar dúvidas, né? Nesses arquivos em PDF, eles colocam tipo uma simulação de de algumas ocasiões que você tem que ver qual que é a lei que se enquadra certinho, do porquê, essas coisas. E aí é uma mulher, ela explica certinho, aí é muito mais fácil para entender, ela fala um pouco mais devagar, as pessoas vão interagindo com ela e ela vai respondendo, é bem, a sexta-feira é bem melhor. E assim, durante a semana, dá uma lida no conteúdo, principalmente no que foca, né, naquela parte de lei. Eu não vou falar, não vou colocar aqui as perguntas, até porque, por uma questão de ética, né? E Mas enfim, aí deram 1 hora para fazer a prova, são 4 questões que tem que responder. Não é nada absurdo, dá para fazer tranquilo. No dia 25/3 saiu a aprovação, eu recebi um e-mail falando que eu tinha sido aprovado. Aí eles te mandam o link que você entra e consegue visualizar, né, todo mundo. Assim, eu particularmente, da minha turma, não vi ninguém reprovado. Eu acho que não deve reprovar muito, não. E eu olhei. Esse site mostra, a minha foi a 103, então já teve várias outras. Eu cliquei em 2 outras aleatórias lá, ó, em outros períodos, e eu também não achei nenhum reprovado. Então acho que eles. Tem uns que aparece lá aprovado com alguma coisa escrita lá que eu não lembro, não sei o que significa. E no dia 3/4 eu recebi meu diploma. Eles mandaram e-mail até perguntando se eu queria receber por fisicamente, né, o papel, ou se podia ser digital. Aí eu prefiro digital mesmo, porque senão vai ser um papel a mais para ter que levar para lá. Eu prefiro digital, porque aí eu tenho sempre comigo,
não estraga. Eu prefiro assim. É isso, né? E como a gente ficou sabendo, né, pela VFS que o nosso processo, nossa papelada tava certinha, que era o que a gente tava esperando. Na verdade, a gente tá esperando o visto, né? É. Mas como o visto não veio, a gente ficou sabendo que a papelada foi certinha, a gente vai começar a fazer os vídeos sobre a papelada, como que a gente fez o visto de procura de trabalho e tem mais alguma coisa? Ah, o Tem passaporte, o vários, vídeo do né? Vídeo do passaporte que a gente ainda não passaporte, a colocou. gente pretende fazer. Do visto, passo a passo, de todo o passo a passo do visto. Das gatinhas, a gente ainda vai fazer, só que a das gatinhas provavelmente só quando a gente estiver lá, né? É, Porque ainda falta o. na verdade a gente quer viajar e ver se vai dar tudo certo primeiro. Se a gente É, vai conseguir embarcar com elas, sair do aeroporto com elas, a né? gente Porque quer é um passar toda processo. a experiência completa. É um processo, né? Até porque até chegar lá, o veterinário de lá tem que atender pra gente poder sair do aeroporto. Então, assim, quando sair do aeroporto de lá, que eu falo, ufa, entramos com elas, aí a gente faz o visto. A gente faz o O vídeo. vídeo. É. O visto, o E, visto, o visto, o visto. e aí. Bom, é isso. Aguardem as próximas semanas. A gente pretende voltar a fazer Com mais uma vídeos. regularidade aí melhor. É que a gente realmente aconteceu alguns problemas pessoais e Deu o uma desânimo desanimada. também por causa do visto. Esse mês de março foi essa greve aí, deu uma baqueada. É isso, pessoal. Não esquece de deixar o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber nossas atualizações e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.